Olá amigos, eu sou o Delvacir Costa e nós estamos iniciando a disciplina chamada Religiões e Seitas. Uma disciplina muito importante no seu curso teológico e acredito também que será uma disciplina extremamente interessante. Você vai descobrir várias coisas intrigantes, mas ao mesmo tempo importantes sobre seitas e religiões que muitas vezes confundem principalmente o neófito, o novo na fé, e queremos aproveitar essa disciplina para tirar todas as dúvidas e estabelecer uma base bíblica sólida para que você tenha segurança, firmeza, tanto ao ministrar a palavra a pequenos grupos, a grupos maiores através da pregação e do estudo bíblico, quanto na evangelização daquelas pessoas que ainda não conhecem o evangelho verdadeiro, puro, bíblico, que não conhecem e não reconheceram Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Lembrando que é o único Senhor e Salvador. Que senhores existem vários, mas que nos conduz à salvação apenas e tão somente Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz, palavras do próprio Jesus, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho. Caminhos existem vários. E há um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma, e as pessoas transferiram isso para o plano espiritual, dizendo que todos os caminhos, que todas as religiões levam a Deus. Na verdade, biblicamente existe um caminho, Jesus Cristo. Existe uma verdade, é um modismo. As pessoas hoje falam muito na minha verdade, esta é a minha verdade. Não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade de outra pessoa. O que existe, existe a verdade, que é Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. E existe a vida verdadeira, a vida eterna, Jesus Cristo. Iniciando a nossa matéria, nós vamos passar para uma parte que eu considero fundamental e quis trazê-la em primeiro lugar. É um estudo chamado Como Identificar uma Seita. Igreja tal é seita, grupo tal é seita, isso é heresia, isso é Bíblia. Existe essa confusão, existe essa dúvida, existem esses questionamentos na mente das pessoas. E nós vamos, através desta primeira aula, falar sobre a identificação. Vamos trazer de uma forma muito prática e simples, de fácil compreensão, princípios, ferramentas para que você consiga identificar uma seita. E para começar, nós vamos falar sobre o significado das palavras seitas e heresias. O que é uma seita? O que é uma heresia? Como identificar uma e outra? Como elas estão relacionadas? O que é seita e o que é heresia? Essa imagem que nós estamos mostrando agora mostra uma pessoa correndo com a Bíblia na mão e existem 3 caminhos. De uma forma muito simples, muito clara. Heresia é o ensinamento falso. Qualquer ensinamento antibíblico, qualquer ensinamento falso, chama-se heresia. E o que é seita? Seita é um grupo de pessoas que segue a uma ou a várias heresias. Então fica muito fácil de você identificar todo e qualquer pensamento, toda e qualquer ideia, toda e qualquer doutrina contrária à palavra de Deus é uma heresia. E o grupo de pessoas que segue essa heresia nós denominamos seita. Ficou fácil, né? Heresia, ensinamento contrário à palavra de Deus. Seita, grupo de pessoas que segue a uma ou a um grupo de heresias. Porque é interessante, normalmente a seita não segue apenas uma heresia. Normalmente a seita segue um conjunto de heresias que formam o corpo doutrinário dessa seita. Vamos ver um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre as seitas. Será que a Bíblia diz alguma coisa? Diz. As pessoas ficam perguntando muitas vezes, aquelas perguntas capciosas, aquelas perguntas que têm por objetivo levantarem apenas polêmicas, suscitarem polêmicas, contendas. Elas ficam perguntando, a Bíblia condena o cigarro, a Bíblia condena o uso de drogas, a Bíblia condena a televisão. São coisas que nos tempos bíblicos não existiam. Mas
as seitas e as heresias já existiam desde tempos imemoriais, desde tempos, eu poderia dizer, pré-neotestamentários. Já existiam seitas e heresias. E com o surgimento do cristianismo e o estabelecimento da igreja e da doutrina cristã, principalmente através das cartas paulinas, as heresias se tornaram evidentes e contrárias à palavra de Deus. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É interessante que grande parte das seitas usa a Bíblia, como nós veremos no decorrer dessa disciplina. E as heresias sempre são distorções da palavra de Deus. São lobos vestidos de ovelhas, infiltrados no rebanho, infiltrados na igreja para disseminar os seus estudos, os seus ensinos tendenciosos e contrários à palavra de Deus. Outro versículo, o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele disse: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. À luz desse texto, nós podemos dizer que toda heresia tem um fundo demoníaco, maligno e diabólico. Isso quer dizer que toda a pessoa que produz, que propaga uma heresia, ela está endemoniada? Não necessariamente, mas lá no fundo, a origem é sim demoníaca, é sim diabólica. São espíritos enganadores que propagam doutrinas de demônios. O que é uma doutrina demoníaca? Uma doutrina de demônio é todo e qualquer pensamento, todo e qualquer ensinamento contrário à palavra de Deus. Em última instância é isso. À luz da Bíblia é isso que nós temos. Uma pergunta que surge é essa: por que estudar as seitas? Será que eu não tenho nada mais produtivo para fazer do que ficar estudando as seitas? Por que eu vou estudar o mormonismo? Por que eu vou estudar o islamismo? Por que eu vou estudar o espiritismo e tantos outros ismos que existem por aí? Será que não há nada mais produtivo? Será que não há nada mais interessante? Eu não deveria me concentrar em estudar a Bíblia, a palavra de Deus? Eu já vi pessoas alegando que os bancários, por exemplo, que têm a capacidade, a habilidade de apenas no tato identificar uma nota verdadeira e uma nota falsa, eles não trabalham com notas falsas, eles apenas trabalham, examinam, manuseiam diariamente e à exaustão notas verdadeiras. E quando eles apalpam uma nota falsa, eles imediatamente detectam a falsidade. É lógico que nós precisamos conhecer a Bíblia, porque se conhecermos profundamente a palavra de Deus, toda e qualquer heresia, todo e qualquer ensinamento contrário à palavra, imediatamente será percebido, será detectado. Infelizmente, lamentavelmente, grande parte, eu diria que a grande maioria dos cristãos, e uma parte surpreendente, lamentavelmente surpreendente, de pastores e líderes, nunca leram a Bíblia toda ao menos uma vez. Eu fiz parte durante um longo tempo de concílios examinatórios de candidatos ao ministério de uma denominação, da Denominação Batista Independente aqui no Paraná, e uma constatação triste, deplorável: a maioria dos candidatos não tinham lido a Bíblia toda, queriam viver do Evangelho e não conheciam o Evangelho. Se você está fazendo esse curso teológico, se você é um seminarista, preocupe-se em conhecer a palavra de Deus. Mas, além de conhecer a palavra de Deus, o estudo das seitas nos dá algumas ferramentas interessantes. Primeiro, nos capacita a combatê-las. Nós não vamos sair por aí com a Bíblia na mão, dando bibliada na cabeça dos hereges, dos sectários. Nós não vamos sair por aí procurando-os para provocá-los e desafiá-los a debates teológicos, a debates bíblicos. Mas, quando alguém nos arraiais evangélicos, no meio eclesiástico no qual estamos inseridos, for evangelizado por um sectário, por um herege, nós temos como combater a heresia. Nosso objetivo não é combater os hereges,
É sim combater a heresia e converter os hereges à verdade. Isso deve ficar bem claro na nossa mente. Nós não fomos estabelecidos por Deus para combater heresias. Nós não somos caçadores de bruxas ou de hereges. Nós somos pregadores, proclamadores do Evangelho. Mas quando existe a heresia, nós acusamos não os hereges, mas nós apontamos o erro, nós apontamos a heresia para estabelecer a verdade. E quando você conhece a heresia, você tem ferramentas, você tem argumentos, você tem capacidade de combater as seitas e as heresias que elas propagam. Segundo lugar, nos auxilia na evangelização. Se eu sei que determinado grupo pensa de uma determinada forma, quando eu vou evangelizá-lo, eu irei apresentar o evangelho destacando versículos, textos, passagens que combatem aquela heresia e que mostram a versão bíblica correta daquele determinado assunto. Então é uma ferramenta de evangelização. Não adianta eu chegar para um grupo que não aceita a Bíblia como sendo a palavra de Deus e tentar basear toda a minha evangelização na Bíblia. Por exemplo, o Islã, o livro sagrado do Islã não é a Bíblia, é o Alcorão. Mas se eu conhecer um pouquinho do islamismo, e um pouquinho das suas doutrinas e um pouquinho do Alcorão, eu saberei que o Alcorão trata Jesus como um grande profeta. E o Evangelho, o Alcorão também fala do Evangelho como sendo palavra de Deus. Aproveitando essas pontes, aproveitando esses ganchos, nós podemos estabelecer então um contato com a Bíblia. Partindo do que o Alcorão diz sobre Jesus e sobre a Bíblia, eu transportar a conversa para o terreno bíblico e para a pessoa de Jesus Cristo. Se eu não conheço, eu vou chegar para um muçulmano com a Bíblia aberta e ele vai dizer que não crê na Bíblia. Então é interessante, me ajuda na evangelização. O estudo das seitas e heresias aumenta a nossa fé. Vendo tantos absurdos, tantas coisas assim, quase que inacreditáveis, tanta fantasia, tanto delírio, eu tenho a minha fé na palavra de Deus e na pessoa de Jesus solidificada, fortalecida. Então aumenta a nossa fé. Aumenta também a nossa responsabilidade. Quanto mais conhecemos, maior responsabilidade nós temos. A quem muito é dado, muito é exigido. Então, se você conhece, você tem o dever de proclamar a verdade. Aumenta a responsabilidade. Olha só o que diz Tito, capítulo 1, versículo 9. Retendo a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. É exatamente esse o objetivo do estudo das seitas e das heresias. Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, já citado, capítulo 2, 24 a 26, os versículos, e ao servo do Senhor não convém contender. Volto a repetir, nós não somos caçadores de bruxas, nós não somos debatedores da palavra, nós não vamos sair por aí desafiando para debates doutrinários, filosóficos e teológicos qualquer sectário, qualquer herege. Nós não fomos chamados a contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com quê? Com mansidão. Aquela veemência, aquela impetuosidade, aquela raiva que muitos pseudo-evangelistas, pseudos pregadores do evangelho têm quando falam sobre as seitas e as heresias ou contra qualquer grupo que prega alguma coisa que ele, pregador, que ele, evangelista, não concorda, é contrária à palavra de Deus. Instruindo com mansidão aos que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento, para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Esse é o seu objetivo. Esse é o nosso objetivo, como pregadores, como amantes e como conhecedores da verdade, que é a palavra de Deus. Por que as seitas prosperam? É uma outra pergunta que surge.
Às vezes a pessoa, o pastor, o missionário, ele leva anos a fio pregando a palavra de Deus com seriedade, com dedicação, e a igreja não cresce, aquela igrejinha minúscula. E aí nós usamos de desculpas, de artifícios. Não, o que Deus quer é qualidade. Será que Deus só quer qualidade? Não, Deus quer salvar a todos. E por que muitas seitas estão superlotadas de seguidores? Milhares, milhões de seguidores. Por que isso? Existe uma série de fatores. Nós não podemos estabelecer apenas um. Existe a questão da novidade, existe algumas que pregam a prosperidade, as pessoas no mundo em crise querem prosperidade, existem seitas que não proíbem nada, que aceitam tudo, mas existem seitas fundamentalistas que exigem demais, e existem pessoas que querem essa exigência, querem esse fundamentalismo todo. Então, nós não podemos estabelecer um único fator para o crescimento, para a prosperidade das seitas. Olhando à luz da palavra de Deus, nós sabemos que isso vai acontecer sim, em escala cada vez maior, porque é o sinal do final dos tempos, da volta de Jesus e do arrebatamento da igreja. Mas existem vários fatores e uma das coisas que nós temos que entender que é o zelo, o ardor evangelístico dos grupos sectários, principalmente das seitas pseudo-cristãs. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo tivesse esse mesmo ardor, esse mesmo vigor, essa mesma dedicação, esse mesmo comprometimento com a evangelização, as seitas seriam menores e as igrejas seriam muito maiores. Mas, infelizmente, grupos sectários têm maior zelo do que grupos genuinamente evangélicos. As seitas têm mais dedicação, maior compromisso do que a igreja do Senhor, e isso leva ao crescimento. João, capítulo 3, versículo 19, Jesus Cristo disse, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso aplica-se também a muitas seitas, mas, como eu disse, existem outros fatores. Atos 17, 21, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. O ser humano é curioso por natureza, e ele gosta demais de novidades. Prega-se a doutrina bíblica, e as pessoas não demonstram muito interesse. Começam a surgir ondas, modismos, movimentos, e aí as pessoas correm. Pregador tal está derrubando, igreja tal tem dente de ouro, igreja tal tem não sei o que, tal grupo em tal situação promove a regressão ao ventre materno. Essas novidades chamam a atenção. A curiosidade do ser humano desperta atenção. Inclusive existe um site na internet cujo nome é muito sugestivo, Fuxico Gospel. E aí eu fico me perguntando, o que isso acrescenta à nossa vida? E as pessoas leem, comentam, compartilham. Por quê? Atos 17, 21. Gostam de ouvir e dizer novidades. Quanto mais interessante a fofoca, mais ela se espalha. Quanto mais interessante e ilusória a heresia, maior número de pessoas corre atrás dela, porque acha que é algo novo que o meu pastor nunca falou. Provavelmente porque ele não encontrou na Bíblia. Mas é a triste realidade que nós vivemos. Mas para entendermos o nosso estudo, eu quero trazer a sua lembrança lá na segundo ano do ensino fundamental, nós aprendemos que a matemática tem 4 operações. E nós usaremos as 4 operações matemáticas para identificarmos uma seita. Quando você tiver dúvida quanto à doutrina ou ao grupo religioso que você está ouvindo, estudando ou sobre o qual ouviu falar, use as 4 operações matemáticas. E com certeza você chegará com clareza a uma definição, a um resultado satisfatório. Usando as 4 operações matemáticas, nós iremos aprender a discernir, a identificar uma seita. Vamos lá então. Primeira operação matemática chama-se adição.
adição. O que é adição? É a soma. 1 mais 1 é 2. Mas nas seitas não funciona bem assim. Adição, partimos do seguinte princípio: as seitas sempre adicionam algo à palavra de Deus. A Bíblia a Bíblia mais. Nunca é apenas a Bíblia. Sempre tem que adicionar algo. As seitas sempre adicionam algo à palavra de Deus. Por exemplo, as testemunhas de Jeová. Elas creem que sem o corpo governante. Quem é o corpo governante? É o grupo responsável pela literatura da seita nos Estados Unidos. Sem o corpo governante, a Bíblia jamais será entendida. Olha uma declaração das Testemunhas de Jeová na revista A Sentinela, de 1º de setembro de 1991, página 19. Meramente ter a palavra de Deus e lê-la não basta para adquirir o conhecimento exato que coloca a pessoa no caminho da vida. Ter a Bíblia não coloca a pessoa no caminho da vida. Não coloca a pessoa no caminho da salvação. Ler a palavra de Deus, ter e ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, não é suficiente para as testemunhas de Jeová. Outra declaração, revista Sentinela, 1º de agosto de 1992, página 27, a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus. Qual é o canal de comunicação? O corpo governante da seita lá nos Estados Unidos. O grupo responsável pela literatura, os teólogos e editores da literatura da Torre de Vigia, que é o nome oficial dos Testemunhos de Jeová. A menos que estejamos em contato com esse canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa quanto leiamos a Bíblia. A Bíblia e as publicações das Testemunhas de Jeová, não é só a Bíblia. A Igreja Católica coloca a tradição. Qual a tradição? A tradição dos apóstolos? Não, a tradição da Igreja, da própria Igreja. Lembrando que a Igreja Católica tem a sua origem, nós veremos isso posteriormente, com o decreto de Constantino, 318, quando ele reconhece o cristianismo como religião oficial, mas o papado ele só é instituído lá pelo ano 500, 503. E a partir dali que a igreja se estrutura para se tornar a Igreja Católica. Pedro não é o fundador da Igreja Católica. E eles dizem o seguinte, que a tradição da igreja ela está no mesmo pé de igualdade que a Bíblia. Bíblia e tradição têm o mesmo peso. E se a tradição está chocando, se está contrária à Bíblia, vale a tradição da igreja. Vale os estudos, os escritos, as encíclicas papais. Elas têm um peso maior. Os Mormons, além do livro de Mormons, eles têm, além da Bíblia, eles têm o livro de Mormon. E na capa do livro você já lê, o livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. Eles apresentam a Bíblia para pessoas que têm uma base cristã, mas a sua doutrina toda é baseada no livro de Mormons. A Bíblia mais adição. Os adventistas possuem os escritos, que não são poucos, de Ellen White, a grande papisa, podemos dizer assim, a fundadora, a estruturadora do adventismo do sétimo dia, deixou muitos escritos e os seus escritos são considerados tão inspirados quanto a Bíblia. Adição. As seitas sempre adicionam algo à palavra de Deus. A Igreja da Unificação, do recentemente falecido Reverendo Moon, julga ser o seu princípio divino, o livro que ele escreveu, de inspiração mais elevado do que a Bíblia. Eles creem na Bíblia, mas acima da Bíblia está o princípio divino do Reverendo Moon. A Bíblia mais. E o que Paulo diz a Timóteo? E desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Não é a Bíblia e outra coisa, é a Bíblia tão somente. Um dos grandes temas da reforma foi só as Escrituras. Não tem mais. As seitas sempre adicionam algo à palavra de Deus. A Bíblia mais. Não, apenas a Bíblia.
Examinais as Escrituras, João 5,39, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas, disse Jesus, que de mim testificam. Não é o livro de Mormons, não é o livro dos Espíritos, não é a tradição da Igreja Católica, não são os escritos de Ellen White, é a Bíblia que testifica de Jesus Cristo. Então ela é o único livro confiável como palavra de Deus, como caminho para a salvação. Depois da adição, nós temos a subtração, tirar, subtrair, diminuir. E as seitas tiram algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante. As seitas adicionam algo à palavra de Deus, mas elas tiram algo da pessoa de Jesus Cristo. Jesus não é o Jesus da Bíblia. Vamos ver? A Legião da Boa Vontade, LBV, ela subtrai, que é uma seita espírita, que é um grupo espírita de linha kardecista, subtrai de Jesus a sua natureza humana, dizendo que Jesus possui apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar a sua divindade. Afirmam que ele não é Deus e jamais afirmou que fosse Deus. Alziro Zarur, no livro chamado Doutrina do Céu, da LBV, páginas 108 e 112, Alziro Zarur fala isso. Jesus não é Deus e jamais afirmou que fosse Deus. E aí, o texto bíblico que diz, eu e o Pai somos um, como é que fica? Antes que Abraão existisse, eu sou. E vários outros textos. Alziro Zarur não conhecia a palavra de Deus. Ou conscientemente contradisse essa palavra, diminuindo algo da pessoa de Jesus. A doutrina mórmon é um texto um pouquinho grande, você pode acompanhar aqui no slide, mas eu faço questão de trazê-lo na íntegra e ler, porque mostra quem é Jesus para os mórmons. A Bíblia afirma que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Mateus 1, 18 a 25, Lucas 2, 26 a 35. A Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nega essa verdade. O segundo presidente da Igreja Mórmon declarou: Jesus não foi gerado pelo Espírito Santo, no Jornal de Discursos, volume 1, página 51. Em verdade, o Jesus dos Mórmons foi gerado numa relação sexual entre Maria e Deus Pai, que, segundo eles, possui um corpo físico. Um líder mórmon escreveu recentemente, foi a pessoa do Pai que gerou o corpo de Jesus. A publicação chama-se O Vidente, página 158. O atual apóstolo dos mórmons fala de Jesus, ele foi gerado, concebido e nascido no curso natural dos acontecimentos, no livro Doutrina Mórmon, página 742. Espera aí, gente. Se Jesus nasceu numa geração, num processo normal, que todos nós nascemos, então a Bíblia é mentirosa. Ou Jesus nasceu de uma forma sobrenatural, foi gerado pelo Espírito Santo, e tudo isso aqui é mentira diabólica, demoníaca e contrária à palavra de Deus. É melhor ficarmos com a Bíblia. Na Bíblia, Jesus é adorado. Mateus 8, Marcos 5, Lucas 24, João 9, Hebreus 1. O mormonismo diz que Jesus não deve ser adorado. Bruce McConkie declara, nós não adoramos o Filho. Isso numa publicação chamada Nossa Relação com o Senhor, página 5. Para um mórmon, Jesus é apenas um membro importante da divindade. Revista Insígnia, janeiro de 84, página 17. O mormonismo não reconhece Jesus como Deus. A Igreja da Unificação, do Reverendo Moon, nega a completa deidade de Jesus. No livro Princípio Divino, nós temos a seguinte explicação. Olha o que disse o Reverendo Moon na página 151 do livro Princípio Divino. Da mesma maneira, Jesus, sendo um só corpo com Deus, pode ser chamado de segundo Deus, de imagem de Deus, mas de modo algum pode ser o próprio Deus. Para o monismo, Igreja da Unificação, para a Igreja do Reverendo Moon, Jesus não é Deus. Diminuem, tiram a divindade de Jesus. A tradução Novo Mundo das Escrituras Sagradas, nós falaremos sobre ela depois.
é a versão dos Testemunhos de Jeová, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Um Deus com letra minúscula. Olha o que diz João nas demais Bíblias. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus era, Jesus é, Jesus foi e sempre será Deus. As seitas negam isso. 1 João capítulo 5, versículo 20, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem crê em Jesus Cristo como Deus está no caminho, está indo em direção à vida eterna. Todos os demais estão distantes da verdade da palavra de Deus. As seitas usam a terceira operação matemática, multiplicação. E nós, usando essa operação, nós conseguimos detectar, identificar uma seita. As seitas multiplicam a salvação de Deus por obras próprias. Ou seja, você crê versus ou vezes obras igual a salvação. Sem obras não há salvação. Você tem que fazer alguma coisa, você tem que crer. Mas você tem que fazer alguma coisa, multiplicar fé vezes obras. Vamos ver na prática. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, versículo 12. Olha o texto aqui, também um pouquinho grande, mas, um pouquinho extenso, mas é importante. Sede bons e caridosos. Essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém nesse preceito: amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo, cumprindo esse dever, o dever da caridade, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. É isso que diz o Espiritismo. Você tem que crer, mas você tem que fazer boas obras. Sem boas obras não há salvação. Concílio de Trento, falando sobre os sacramentos da Igreja Católica, no quarto cânone diz: se alguém diz que os sacramentos não são necessários para a salvação, mas ao contrário, supérfluos, e que sem eles os homens obtêm de Deus, por meio exclusivo da fé, a graça da justificação, seja anátema, ou literalmente, que a maldição de Deus esteja sobre ele. A Igreja Católica diz que você tem que crer, mas praticar os sacramentos, senão você está perdido e amaldiçoado pela própria Igreja Católica. O cânone oitavo diz: se alguém diz que pelos sacramentos a graça não é conferida pela obra desempenhada e que unicamente a fé na divina promessa é suficiente para a obtenção da graça, seja um anátema. Reforçam a mesma ideia. Ellen White, Testemunhos Seletos, volume 3, página 23, santificar o sábado ao Senhor importa em salvação eterna. Você crê, mas você guarda o sábado, senão você está perdido. Está trabalhando no sábado? Você está perdido, não basta crer. É isso que essa senhora está dizendo. Os sabatistas condenam quem não guarda o sábado. Eles afirmam que essa pessoa não está salva, está perdida. Olha só, Primeiros Escritos, página 37, uma visão de Ellen White. Foi-me mostrada então uma multidão que ululava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e achado em falta. Perguntei, Ellen White pergunta ao anjo, quem era aquela multidão? Olha a resposta. O anjo disse: esses são os que já aguardaram o sábado e o abandonaram. Vi que eles haviam enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Por que aquelas pessoas estavam no inferno? Na visão de Ellen White, porque não guardavam o sábado. Fé e sábado igual a salvação, essa é a doutrina adventista. O que Romanos diz? Palavras do apóstolo Paulo, Romanos não, Efésios diz, 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Acaba com a multiplicação, para que ninguém se glorie. E para finalizarmos essa primeira aula, a divisão. As seitas dividem o mérito da salvação.
de Deus entre o Senhor Jesus e a organização religiosa. Ou seja, Jesus salva, desde que seja através do nosso grupo. Vamos ver a prática? O catolicismo romano, Catecismo da Igreja Católica, editora Vozes, 1999, página 243. Ela quem? A Igreja Católica. É figurada pela Arca de Noé. A única que salva do dilúvio. Fora da igreja não é salvação. Meu amigo, que triste notícia você tem. Você é cristão, batizado, lê a Bíblia, ora, se submete aos princípios da palavra de Deus, desenvolve na sua vida os princípios da palavra de Deus, mas pelo seu entendimento, pela sua experiência com Deus, você não é católico romano. Eu lamento te dizer, você está perdido, irremediavelmente perdido. Porque segundo o catecismo católico, salvação só existe na igreja, fora dela não há. Igreja não salva, quem salva é Jesus Cristo. Não divida o mérito da salvação com ninguém, muito menos com alguma instituição. Só Jesus Cristo salva. Os Mormons, livro de Nefe 28, 29. Segundo eles, todas as igrejas estão desviadas. Eles são os únicos certos. O genuíno evangelho foi restaurado por Joseph Smith mediante a revelação direta de Deus. Você não é mormon, você está perdido. E agora nós já temos um problema duplo. Se a salvação só é da Igreja Católica e os mormons fazem a mesma afirmação, nós estamos duplamente perdidos. É isso? As testemunhas de Jeová afirmam ser a única igreja certa e que todas as demais são organização de Satanás, são obras de Satanás. Poderá viver o homem para sempre? É o nome da publicação, página 193. E desde 1914, fundação das Testemunhas de Jeová, milhões de pessoas têm aceito o alimento que eles provêm e juntamente com eles têm iniciado em praticar a verdadeira religião. Essa organização de servos de Deus é conhecida como Testemunhas de Jeová, a única. Jesus salva, só se for através do salão do reino das Testemunhas de Jeová. Paulo diz o seguinte de uma forma clara e inequívoca. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. A Igreja Católica, a Igreja Mórmon, Testemunhas de Jeová, Adventismo do Sétimo Dia, Igreja Batista Independente, Assembleia de Deus Presbiteriana, não. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só através dele. Ele não divide o mérito da salvação, nem com Maria, nem com ninguém, muito menos com uma organização. Recapitulando nossa primeira aula de seitas e religiões, as seitas sempre adicionam algo à palavra de Deus. Você quer identificar uma seita? Use as operações matemáticas. As seitas sempre adicionam algo à palavra de Deus. Segunda operação matemática, as seitas subtraem algo da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira operação matemática, as seitas multiplicam a salvação de Deus por obras próprias. E para finalizar, as seitas dividem o mérito da salvação de Deus entre Jesus Cristo e a sua organização religiosa. Você tem dúvidas? É seita? É igreja? É heresia? É doutrina? O que é? Use as operações matemáticas. Com as 4 operações matemáticas você estará tendo, de uma forma muito clara e precisa, um diagnóstico final, se é seita ou se é igreja. Existem igrejas com costumes estranhos, mas as seitas, elas são identificadas através dessas simples e já há muito conhecidas operações matemáticas. Eu espero que você faça esse exercício quando tiver alguma dúvida e continue com a convicção no seu coração que a palavra de Deus é verdade, que Jesus Cristo é Deus e o único Salvador, que a salvação vem única e exclusivamente pela fé e que a salvação se dá por um único caminho, por um só mediador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe ricamente.